Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Meu convite para você hoje é falar um pouco desse livro de Sêneca chamado Sobre a Brevidade da Vida. Ele é um livro pequeno, gente, são poucas páginas, é um livro que você pode ler numa sentada, mas que é um livro muito profundo, é um livro que fala de coisas muito densas, muito importantes para a nossa vida e que a gente precisa refletir sobre elas, mas não gosta muito. A gente vai passando pela vida sem pensar sobre a brevidade dela. Se a gente pensasse de forma tão profunda quanto o livro nos convida, digamos assim, a gente com certeza mudaria muitas coisas no nosso comportamento cotidiano. E é justamente para fazer essa reflexão sobre os temas relacionados à vida que eu faço esse convite para vocês. Eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo o link, caso você se interesse em adquirir essa versão aqui, ok? Então, só para a gente se situar, eu vou falar sobre Sêneca e a escola filosófica em que ele se situa, né? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Sêneca é um filósofo estoico. A gente chama de filosofia estoica, eram os filósofos da Estoa. É uma escola de filosofia moral que começa na Grécia Antiga, com um filósofo chamado Zenão, e eles são os filósofos da Estoa, porque a Estoa era um lugar público, dentro da praça ali das cidades gregas, aonde as pessoas iam para debater, para falar de cultura, para falar de política, e os filósofos estoicos iam lá também, nessa época da Grécia, para poder falar de filosofia. Por quê? Porque a filosofia era feita em praça, né, em praça pública. Sócrates também fazia assim. Essa coisa da filosofia acadêmica, né, dentro de universidades e tal, ela é muito mais recente. E a filosofia dessa época ela era feita de uma forma mais aberta nas estoas, especificamente, e aí o nome dos estoicos, né? Agora, Sêneca ele não é um grego antigo. Sêneca ele é romano. Ele vive de 4 a.C. a 65 d.C. E a escola estoica ela começa bem antes. Só que o que acontece? Quando o estoicismo começa na Grécia, já é uma época considerada decadente da Grécia, onde as pessoas estão perdendo as referências morais, os comportamentos e tal. Depois, quando o estoicismo entra em Roma, e aí a gente tem Sêneca como um dos seus representantes, a gente tem uma situação muito parecida, certo? Quando a gente fala do estoicismo agora romano, que é onde a obra que a gente vai ver se situa, a gente fala da entrada do estoicismo muito aqui, entre a República e o Império Romano. Então, quando a gente fala da filosofia estoica, a gente está falando da filosofia que está por trás muito do Império Romano, que durou bastante. E se você for imaginar, entre a República e o Império é considerado uma época também de crise. Se você for ver os discursos de Cícero naquela época, nossa, parece os discursos de hoje. Ele fala, nossa, desde quando a gente se utiliza do Estado para benefício próprio e tal. Enfim, ele fala de uma época onde ele acha que a formação moral das pessoas está muito embaixo. E a filosofia moral, ela costuma crescer nesses momentos. E aí, né, eu não posso deixar de dar uma cutucada, mas se você for reparar bem, hoje em dia a gente tem muito isso. A maioria das pessoas que busca filosofia hoje, busca filosofia moral. O que é a ética, o que é o bem, qual é o tipo de comportamento que a gente deve ter. A ética, a moral, ela se torna extremamente fundamental quando uma sociedade está em queda. Então não é de se estranhar que hoje em dia, né, a gente tenha muito interesse na filosofia estoica. E dentro da filosofia estoica eu escolhi justamente Sêneca porque eu gosto muito do tema de administração do tempo, né? Trabalho muito com esse tema. E eu costumo dizer que esse livro, da brevidade da vida, ele poderia se chamar assim, Aspectos Filosóficos da Administração do Tempo. Porque ele aborda o assunto de uma forma que você termina pensando assim, nossa, eu não quero perder mais tempo. Não vale a pena perder mais tempo. E aí toda a parte de organização, de fazer agenda, de pensar no seu dia, de não deixar o dia correr solto, ela toma outra dimensão. Ela toma um outro sentido, porque eu vou me organizar no tempo não só para fazer mais coisas e para ser mais produtivo, pelo contrário.
Eu vou me organizar para poder viver bem o presente, para poder realizar os sonhos que eu tenho hoje, não deixar eles para frente. E Sêneca vai dar uma série de motivos para a gente fazer isso o mais rápido possível, ok? Como é que eu montei o nosso encontro aqui? Eu tirei trechos da obra e vou analisando com vocês esses trechos que estão aqui, tá bom? Porque são trechos que eu achei importantes e que mostram, são uma espécie de um resumo do que a obra fala para a gente. Então bora lá, vamos ouvir um pouquinho de Sêneca falando para o seu sogro. A obra é um conjunto de cartas, certo? São cartas que Sêneca escreve para o seu sogro, que está aí perto de se aposentar, e ele quer convencer o sogro a se dedicar à filosofia, coisa que eu particularmente dou maior apoio, né? Ele quer incentivar ele a usar melhor o tempo dele. Diz assim, você foi um advogado muito bom, uma pessoa muito pública, famosa, teve seu dinheiro e tal, e agora, né? Como é que você avalia tudo isso? Então, é um questionamento feito há mais de 2000 anos atrás e que com certeza vocês vão ver é super mega atual e com certeza vai levar a gente a questionar muitas coisas importantes. Já vou avisando que os estoicos têm, né, a escola estoica tem como política pensar muito na morte, por isso que é a brevidade da vida, né? Eles pensam muito sobre a morte e em como a nossa consciência pode ser bem aconselhada pelo fato de que a gente vai morrer. Então eles trabalham muito isso sem tanto pudor. Hoje em dia a gente tem um problema com o assunto, né? Ninguém quer falar, tipo assim, dá azar, né? Não fala do assunto que dá azar, como se desse para evitar, né? Ah não, eu não vou falar de morrer não, que aí eu vou viver pro resto da vida. É só pro resto da minha vida, que também acaba, né? Então não tem, isso vai chegar. A gente falando sobre a morte ou não falando sobre ela, pensando ou não pensando, já diziam os estoicos, é a única certeza que você tem na vida. A gente não sabe se a gente vai estar rico, pobre, com saúde, doente, como vai ser, isso a gente não tem a mínima ideia, mas que vai chegar, vai. Então a única certeza que a gente tem, né, segundo alguns, né, meio adaptado, é a morte e os impostos, né? Sêneca falava que a única certeza que a gente tem na vida realmente é de que a gente vai morrer. Então não adianta ignorar o assunto. Por isso que ele vai trazer isso várias vezes. E eu já comecei, né, com a primeira parte aqui que eu escolhi falando justamente sobre isso. Ele fala assim, deves aprender, lembra que é uma carta, né? Ele está falando ali com o interlocutor dele. Deves aprender a viver por toda a vida, e por mais que tu talvez espantes, a vida toda é um aprender a morrer. E aqui a gente pode pensar, obviamente, nessa morte, né, no final da vida como um todo, mas a gente pode ir se preparando para esse final, a gente pode ir se preparando para esse momento. Como? Com as pequenas mortes que a gente tem que fazer em vida. Durante a vida, a gente tem que morrer para várias coisas, para várias fases, a gente tem que largar coisas para trás, seja no emocional, seja no físico, relacionamentos, empregos, enfim, a lista é enorme, né? Então, a gente pode ir treinando, se desapegando, né? Pequenas mortes durante a vida, para você poder chegar nesse final preparado, nessa última grande morte, né? Nesse último grande momento de desapego, a gente chegar mais preparado. Então, perdi o emprego, bateram no meu carro, sei lá, fiquei doente, ou tive que sair de uma cidade que eu gosto. Tem vários tipos de perdas que a gente tem que ir lidando. E quando a gente chega no fim, é o total, né? Eu vou perder o quê? Tudo. Minha tia sabe, minha tia-avó já falava que caixão não tem gaveta, né? Então não dá para levar nada mesmo. A gente já vai treinando. Então por isso que ele fala, né? A vida toda é um aprender a morrer, tá? Uma outra parte que eu tirei aqui, ó. Se cada um soubesse quantos anos lhes restam de vida, seguramente os aproveitaria de outra maneira. Porém, é mais difícil aproveitá-los sem saber quantos são. Você imagina se a gente soubesse, né? De nada vale, neste caso, a prudência que acumula coisas para viver melhor, pensando num futuro no qual podemos fazer o que quisermos, futuro que talvez não chegue, desperdiçando o presente. A melhor época, o melhor dia, é este que está passando agora mesmo, né? O dia de hoje, esse é o dia melhor. Essa época que eu estou vivendo, essa é a melhor época, porque ela está acontecendo agora.
E é interessante que tem alguns mitos que falam disso, né? Diz assim, vamos tirar do homem essa sapiência, vamos deixar ele ignorante sobre o dia da sua morte. Por quê? Porque ele vai se comportar diferente, né? E é interessante porque, como a gente não sabe quanto tempo tem, a gente sempre está jogando a favor da gente, né? Fala, eu não sei quanto, então é muito. Eu não sei se é amanhã, então vai ser só ano que vem. A gente nunca trabalha com a proximidade. A não ser à medida que a gente vai caminhando na idade, ou então algum tipo de experiência, uma doença que se aproxima, se avizinha, e a gente começa a pensar seriamente no assunto, de que realmente isso pode acontecer a qualquer momento. Então, se a gente tivesse essa ideia de que isso pode realmente acontecer e trabalhar com a ideia de que o amanhã pode não existir, eu estaria muito mais presente nas coisas que eu faço. E aí, eu acumular para deixar para ser feliz lá na frente faz menos sentido ainda. Então, você imagina, a pessoa acumula coisas, né? Casas, enfim, dinheiro para ter segurança, para viajar, um lugar para morar, casa na praia, em Paris, enfim. Para no futuro, quando ela se aposentar, ela curtir e fazer tudo que ela quer. Né? Só que para fazer tudo que ela quer no futuro, ela não faz nada do que ela quer no presente. O presente é um martírio, ela não gasta um tostão, né? Ela come em pé ali no fast food para economizar dinheiro, para depois, lá no futuro, ela poder ter uma mega, né, experiência gastronômica e tal. Então, a gente começa a viver uma grande contradição, onde o que eu realmente quero está num lugar onde eu não estou. Isso é altamente frustrante, altamente frustrante. Então o que ele fala? Não faça isso, né? Não deixe para o futuro para você ser feliz, né? O melhor momento é agora e não depende de quanto você tem, né? Aqui eu puxo um dos meus professores de filosofia, professor Michel, que primeira vez que eu vi isso me impactou muito. Ele falava assim, a única garantia que você tem para ser feliz no futuro é sendo feliz agora. Entende? Se você conseguir ser feliz agora, com o que você tem, com quem você é, com a vida que você montou para você, se você consegue ser feliz hoje, isso vai te garantir que você tem muita chance de ser feliz no futuro. Percebe? Por quê? Porque se a circunstância melhorar, aí vai ser mais fácil ainda, concorda? Então, esse futuro que eu tô vendo, eu tô garantindo, porque se hoje eu sou feliz, e se o futuro for melhor, melhor ainda. Agora, se hoje eu sou infeliz, porque eu tenho essa expectativa, né, tenho essa fantasia em relação ao futuro, como é que eu vou garantir que lá na frente eu não vou botar a meta um pouco mais para frente? Então eu vou chegar, não, quando eu tiver uma casa eu vou ser feliz. Aí eu chego lá e falo, não, eu quero 2, não, agora eu quero 3, esse carro não, eu quero aquele outro. Percebe? Então eu não tenho garantia, se eu não for feliz hoje, eu não garanto a minha felicidade no futuro. Porque do mesmo jeito que hoje eu coloco minha felicidade para frente, dependendo de coisas, lá no futuro eu vou fazer a mesma coisa, certo? Então, o negócio é ser feliz realmente agora, tá? E aí, a vida é breve? Porque o tema é esse, né? O título é esse, sobre a brevidade da vida. E aí, a vida é breve? E aí ele fala, ó, não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas se a empregamos bem. Então, no fundo, a vida não é breve. A gente é que usa mal. A vida é dada, né, o suficiente. Se você imagina que o nosso objetivo é encontrar essa felicidade, eu não preciso de muito tempo para isso. Não é uma questão de quanto tempo eu tenho, né? Mas de como eu vivo, de como eu faço as coisas e de não perder o tempo. Então você fala 1 ano na vida de uma pessoa, sei lá, que se deixa levar pela preguiça, que é super desordenada, não faz nada na hora, vive perdendo tempo procurando chave do carro e tal, a pessoa vai perdendo um monte de tempo. Americano que gosta de fazer estatística, né? Uma vez eles fizeram lá, quanto tempo você perde procurando o controle remoto da televisão? Dava um negócio absurdo, gente, dava mais de 1 semana. Eu fiquei olhando assim, disse, nossa, será que a gente perde esse tempo todo? Aí o que eu fiz? Comprei um desses apoios, né, pro sofá, coloquei ali, eu disse, não, esse tempo na minha vida eu não quero perder mais não. Então vamos parar de perder tempo, né? Ela seria suficientemente longa se a gente usasse bem. E ele continua, ó. Mas quando ela se esvai no luxo e na indiferença, quando não a empregamos em nada de bom,
Então, finalmente, constrangidos pela fatalidade, sentimos que ela já passou por nós sem que tivéssemos percebido. A gente trabalha com filosofia e ouve muito isso, né? Para a pessoa que está buscando respostas para a vida, ela normalmente está fazendo esse tipo de questionamento, né? E às vezes você tem isso, olha, minha vida passou e eu não vi o que aconteceu, não sei como é que foi, como se eu estivesse ausente da minha própria existência. E a gente não percebe que é porque a gente faz uma vida que a gente não emprega nas coisas boas. E aí vem um problema sério, que é o quê? O que são essas coisas boas? Seria coisas construtivas, o bem da comunidade, o bem do outro, né? Ajudar na educação das pessoas, enfim, fazer coisas que ajudem a comunidade, que ajude a gente a desenvolver virtudes, a ser um ser humano, né? Correto, íntegro. Tudo isso é usar bem o tempo. Só que a gente não faz, a gente esvai isso no luxo. A gente esvai isso no quê? Ah, mas eu tenho um desejo muito grande de, sei lá, comer batatinha frita debaixo da Torre Eiffel. Ah, mas o que eu quero, o que eu gosto de fazer é tal coisa. Ah, mas eu não gosto disso. A gente se perde nesse gosto, não gosto, gosto, não gosto, e a vida vai passando e a gente não faz nada de útil. A gente se preocupa tanto com esses caprichos nossos, né? Com esse nosso nhenhenhen, que aí a gente deixa a vida passar. Então assim, quanto menos mimimi você tiver em relação a você mesmo, tá? Isso tudo é em relação a gente, não é para ficar torrando a paciência dos outros, não. Quanto menos mimimi eu tiver para lidar com as minhas coisas, mais tempo eu vou ter para colocar em coisas úteis e perenes, que no final da vida vão me dar um sentido, né? E vão evitar que eu passe por isso, né? Passou por nós sem que tivéssemos percebido. Então a gente não vai deixar a vida passar, vai dar uma segurada nela fazendo coisas importantes, ok? Aí um outro trecho aqui do livro. Tal como abundantes régios recursos, quando caem nas mãos de um mau senhor, dissipam-se num momento. Né? Então você pega um monte de dinheiro, põe na mão de uma pessoa, né, que só gasta, ele acaba, né? E esse mesmo dinheiro, se você põe na mão de uma pessoa que sabe lidar, ele prospera, ok? Então ele põe aqui, ó. Enquanto que, por pequenos que sejam, se são confiados a um bom guarda, crescem pelo uso. Assim também nossa vida se estende por muito tempo para aquele que sabe dela bem dispor. Então, ao invés da gente tentar estender a vida, seria dispor melhor da vida que nós temos. Esse que é o questionamento, a reflexão que ele coloca. Será que realmente adianta eu ter mais 30 anos de vida, 10, 1? O que eu vou fazer com isso? Né? Essa urgência de usar bem o tempo que temos, ele tem que ser buscado agora, né? E não esperar que aconteça alguma desgraça na vida para que a gente se alerte de que isso realmente é um fato. Então essa coisa de que eu preciso usar bem o tempo, fazer meu tempo render, né? Fazer minha vida prosperar, como ele fala aqui, saber bem dispor do tempo que eu tenho, isso é uma consciência que a gente pode desenvolver sem precisar de situações extremas, tá bom? Eu tenho certeza que é a melhor solução. Por quê? Porque a gente não sabe do futuro, né? Vai que essa situação extrema realmente acontece com a gente. Vai que a gente se vê numa situação em que a vida vai ser encurtada. Melhor a gente ter se preparado também. Então é uma postura onde a gente não perde, né? Se eu tiver muito tempo de vida, eu vou usar cada vez mais. E se eu tiver um tempo menor de vida, eu vou ter usado ele muito bem, né? Então, em todas as situações, é uma mentalidade que ajuda a gente. Outro trechinho. É próprio de uma mente segura de si e sossegada poder percorrer todas as épocas de sua vida. Mas o espírito dos ocupados, tal como se estivesse subjugado, não pode se voltar sobre si mesmo e se examinar. Portanto, sua vida se precipita num abismo. Olha só que ideia interessante. Se você está tranquilo com a sua vida, você assume ela como um todo. Né? É como assim, não, toda a vida é minha. Erros, acertos, épocas boas, épocas ruins, eu consigo percorrer, né, toda a minha vida. Só que os ocupados, o que ele está chamando aqui de ocupado? É uma pessoa ocupado mesmo, mas ocupado com diversas coisas. A gente faz muitas coisas, no final não está em nenhuma delas, né?
É muito aquela rotina, você acorda, toma café, vai, trabalha, pega as crianças, leva pra natação, depois vai, trabalha de novo, aí chega em casa, faz comida, aí faz não sei o que, aí pronto, aí dormiu, acordou, vai tudo de novo, começa, vai, acorda, pega, leva, trabalha, entrega relatório e tal, chega de noite, dorme, amanhã tudo de novo. Isso é a vida dos ocupados. Espero que a gente não tenha se identificado demais, certo? Mas essa é a vida dos ocupados. E o que ele fala, então? Que o ocupado não pode se voltar sobre si mesmo e se examinar. Por quê? Porque a pessoa morre de medo. Ela vai olhar para trás e falar assim, meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com os meus dias? Ó céus! Então ela não quer passar por isso. É engraçado, né? Porque só o fato dela evitar já é uma espécie de uma constatação, de uma confirmação de que realmente ela estava só ocupada, não estava usando bem a vida. Só o fato dela evitar refletir sobre isso já mostra que Sêneca está certo. Então, vamos tentar viver a vida de uma forma que você olhe para trás e não tenha vontade de suprimir nada, né, de tirar nada. Ou então que não tenha aquele vazio, né, esse abismo que ele fala, de você olhar para trás e falar assim, meu Deus, mas o que eu fiz? Gente, mas faz tantos anos já, parece que tem um abismo mesmo, né, um vácuo na vida da gente. É isso que ele diz para a gente tentar evitar. E para evitar isso, deixar de ser tão ocupado e começar a viver melhor. Mas eu lembrei do Calvin, gente, adoro o Calvin, ele é muito legal. Aí o que Sêneca fala? Ó, todos precipitam suas vidas e padecem pelo desejo do futuro e pelo tédio do presente. Então a pessoa, ela quer viver o futuro, ela quer ter um futuro X, que ela casquetou na cabeça dela que vai ser daquele jeito, né, sem garantia nenhuma. E aí o presente fica um tédio. Por quê? Porque eu não tenho. Assim, depois que eu me formar, eu quero um emprego. E hoje que você tem que estudar? Hoje é chato. Depois, quando eu me aposentar, vou não sei o quê. E hoje? Hoje não, hoje é chato, né? Hoje é tédio. Não queria estar aqui, estou fazendo uns negócios que eu não quero só para depois conseguir tal coisa. Então, a gente padece por um futuro que não chega nunca, a gente sofre por um futuro que não chega e torna o presente um verdadeiro tédio, ok? Então, vamos botar a mãozinha na consciência e pensar. Não disse que é um livro que leva a gente a pensar isso porque ele é pequenininho, né? Imagina se ele fosse grande, a gente estava perdido, né? E aí vem uma frase que a primeira vez que eu ouvi foi de Sêneca, que a gente escuta várias versões, né? Aí ele fala, falando dos ocupados aqui, tá, gente? Dos ocupados. Que não somos nós não somos ocupados, né? Ocupados são os outros. A gente sabe viver plenamente, usa bem nosso tempo e tal, né? Ele está falando para outros desconhecidos, né? Pensarias ter navegado muito aquele que, tendo se afastado do porto, foi apanhado por violenta tempestade, errou para cá e para lá e ficou a dar voltas, conforme a mudança dos ventos e o capricho dos furacões, sem contudo sair do lugar? Ele não navegou muito, mas foi muito empurrado. Gente, é a gente todinho. A gente sai do porto, né? A gente vai na vida e aí a gente é pego por uma tempestade. São as expectativas, é o mercado, é o trabalho, são as coisas que a gente acha que tem que fazer. E isso tudo vai só fazendo com que a gente vá de um lado para o outro. E aí quando você para analisar o que você fez da vida de fato, a gente vê que está no mesmo lugar. E aqui eu não estou falando de carreira, tá? Pode incluir, obviamente, né? Não estou falando de carreira, não estou falando de família, de você ter filhos e tal. Eu estou falando de ser humano. Eu estou falando de você olhar para si mesmo e falar, não, eu sou um ser humano melhor, diferente. Eu cresci, eu aprendi, eu tenho tal virtude, eu ajudei determinada pessoa, melhorei tal situação. Essas são as coisas que mostrariam que você não está na tempestade, entendeu? Que você está caminhando. Só que normalmente isso não acontece. A gente tem mais a sensação de que perdeu tempo. De que, nossa, se eu tivesse entendido isso antes, né? Obviamente tem coisas que não dá para entender antes das coisas acontecerem. Mas muitas vezes a gente poderia ter se esforçado mais por um crescimento, por um aprendizado. Mas a gente se deixa levar por tudo, por medos, por angústias, por incertezas, por essa visão do futuro que nunca chega, que a gente fantasia. E essas coisas vão fazendo a gente ficar lá, né? De um lado para um outro, de um lado para o outro, mas não para frente. Que é para onde a gente deveria estar caminhando, certo?
Aqui eu botei as moiras, né, que são as fiadeiras do destino, que segundo a mitologia são 3 mulheres. Uma bem novinha, né, uma de meia idade e uma já idosa. E essas 3 mulheres, elas fiam, né, elas fazem um fio que vai dar o novelo do nosso destino. Esse fio que ela puxa e enrola, ela entrega para a gente quando a gente nasce. E quando a gente começa a vida, a gente começa a desenrolar esse fio, começa a desenrolar esse novelo, né? Vai puxando o fio. Essa imagem é perfeita, esse mito é perfeito para isso que Sêneca vai comentar com a gente agora. Essa ideia que os gregos, os nórdicos, né, traziam nessas 3 moiras ou nas 3 nornas é exatamente de que o nosso tempo de vida é esse fio. E quando a gente chega na vida, ele já está determinado. E ele acaba, certo? Por quê? Porque uma das moiras, elas têm 3 funções, né? Uma tece, a outra enrola e a terceira corta, certo? Ninguém devolverá teus anos. Ninguém te fará voltar a ti mesmo. Uma vez principiada, a vida segue seu curso e não reverterá nem o interromperá. Não se elevará e não te avisará de sua velocidade. É sem aviso ainda, né? Transcorrerá silenciosamente. Não se prolongará por ordem de um rei e nem pelo apoio do povo. Correrá tal como foi impulsionada no primeiro dia. Nunca desviará seu curso, nem o retardará. O que sucederá? Tu estás ocupado, e a vida se apressa. Por sua vez virá a morte, a qual deverás te entregar, queira ou não. Ave Maria, Renata, que coisa. Mas, gente, não é? Eu sei que a gente fala, ai meu Deus, mas eu não quero pensar nisso, mas não vai mudar, né? Vai acontecer desse jeitinho mesmo. A vida tá lá, passando, tá acontecendo, e a gente ocupado com milhões de coisas, e aí a gente olha e fala assim, nossa, mas agora que eu ia me divertir, acabou a festa, tá todo mundo indo embora, e eu fiquei aqui, sem aproveitar nada, né? É mais ou menos assim que a gente se sente. E esse mito fala bem disso que Sêneca está colocando, né? Então é um conhecimento bem milenar, né? Bem antigo. E por fim, né, Sêneca nos dá uma imagem, nos dá uma sugestão de como a gente deve viver a nossa vida. Aí ele coloca, façamos de maneira que, como as pedras preciosas, nossa vida valha não por sua duração, mas por seu peso. Então que a nossa vida, ela tenha peso, ela tenha estrutura, ela tenha profundidade, independente de quantos anos de vida eu tenho, independente de quanto tempo o destino vai me dar, que eu esteja sempre focado em fazer uma vida profunda e de peso. E a sugestão sempre é, para que isso aconteça, foca em se desenvolver como ser humano, virtudes, foca em ajudar a comunidade, as pessoas que estão à volta, que isso é uma grande chave para que a gente entenda o que é o ser humano de fato, ok? Gente, então eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Vou deixar o link do livro aqui embaixo para quem se interessar. Você pode ler rápido numa tarde só, mas reflita muito, muito. O ideal é que você leia um pouquinho, né? Lê 2, 3 parágrafos, pensa, medita, vê como é que você vive aquilo e você vai ver que é um livro que pode trazer muita coisa para a sua vida de bom, né? Pode trazer muitas reflexões que vão poupar esse vazio de uma existência que não foi vivida, porque a gente estava ocupado demais. Ok? Muito obrigada, espero que tenham gostado e a gente se vê já no nosso próximo encontro.